Olá, abençoados! Graça e paz! Sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal que pregamos a graça. Bom, queridos, eu queria já pedir você que não se inscreveu, que tem acompanhado as nossas mensagens, tem se identificado conosco, nem que seja a maneira para refutar, então eu te convido para se inscrever aí embaixo, tá bom, querido? E toque o sininho também, porque assim essa plataforma te avisa quando nós lançarmos um vídeo novo, como esse agora, com um tema tremendo, abençoado. Querido, com um tema tremendo. Já deixe seu like, comente se possível. Bom, vamos então passar ao tema de hoje. O tema de hoje é bastante interessante. Nós vamos devolver para o sistema religioso o seu próprio veneno. Como assim, André? Vamos devolver a eles a própria doutrina que eles criaram e que eles creem e que eles propagam, que são as doutrinas dos demônios. Então, vamos questionar a eles como eles fazem conosco, não é verdade? Quando a gente fala assim, olha, o batismo não é na água, é na morte. E eles lá no sistema dizem que o único batismo é o da água. E sem esse batismo, sem essa evidência, não vale, olha só. Ou seja, a água suja dos batistérios ou piscinas, ou mesmo de um rio, tem mais valor do que a morte de Cristo. Então, nós vamos pegar um ícone do sistema religioso e vamos afirmar nesta mensagem que ele existe. Ou seja, vamos apresentar aqui o diabo como se ele fosse realmente um ser, né? Diabo, Satanás, demônios. Vamos supor que nós acreditássemos nessa doutrina. E eu vou jogar para vocês algumas passagens. E vamos analisar essas passagens, a aparição destes seres. Vamos ver em que situações eles aparecem e pedir explicação para eles, como eles fazem conosco, não é verdade? Como é que é? Porque tem muita gente que fala assim, me prova que o diabo existe, me prova que Jesus na tentação não era um ser. Tem gente que fala isso. Agora, vocês agora é que vão nos explicar os textos que eu vou apresentar, tá ok? Então, queridos, vamos lá? Todos preparados para esse desafio? Isso é um desafio, querido. Se você é do sistema religioso e crê que existe demônio, diabo, como um ser, Satanás, então você tem que me explicar algumas passagens aqui, tá bom? Vamos então ler em João capítulo 8, versículo 32, que eu recebo, que é o Espírito que vai permear essa mensagem. E também, amado, você que vai responder as perguntas, que seja também o Espírito da verdade em ti. Vamos lá. E diz assim, olha, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, abençoados, só existe um meio de libertação, que é a verdade. E a verdade se encontra dentro da palavra. Vamos analisar o primeiro texto dessa mensagem, crendo, atenção, como o sistema ensina. Crendo que o diabo é um anjo caído e que os textos que a Bíblia apresenta sobre o diabo, ele está escrito, nós temos que entender ele de forma como está escrito, literalmente, não trazendo nenhum raciocínio em cima deles. Sem analisar contexto, sem analisar os originais, nada disso. Vamos fazer como vocês fazem. E a primeira passagem é em Mateus capítulo 16, versículo 22, que diz assim, e Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. A cena está aí. Jesus aqui estava anunciando que deveria morrer, estava anunciando a sua paixão, morte de cruz. E Pedro disse ao Senhor para ele ter compaixão dele, para ele não ir à cruz. Essa atitude revela quem era Pedro. Então Jesus desvenda quem era de fato Pedro. Vamos ver. Versículo 23 diz, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas os que são dos homens. Amados, aí está quem é Pedro. Era um discípulo de Jesus, um dos mais contundentes, um que mais tarde, depois da ressurreição de Cristo, assume a liderança, ele, Tiago e João, para levar o evangelho ali ao povo daquela época. E quem era Pedro? Jesus fala que Pedro era um anjo caído. Jesus fala que Pedro era a figura de Satanás. Então, para vocês do sistema religioso
que crer que exista um ser chamado Satanás, que divide forças com Deus para levar almas ao inferno, me responda: Pedro era ou não era Satanás? Sempre lembrando que nós estamos fazendo essa mensagem, trazer esse entendimento da doutrina que eles pregam sobre o diabo como ser e procurando explicações para esses textos aí que eu estou apresentando. E vocês vão deixar nos comentários aí, principalmente você do sistema religioso. Mas, como eu falei, seja elegante. Coloque aquilo que você aprendeu de forma que venha até mesmo, quem sabe, clarear a gente, porque isso que é belo, né? Então, segundo o sistema religioso, aqui, conforme eles pregam, Jesus andava com Satanás o tempo todo. Porque Pedro veio de lá do começo com Jesus. E depois também, segundo o sistema religioso, Jesus entrega a sua igreja a Satanás. É isso mesmo. Vamos ver. Mateus capítulo 16, versículo 18. Jesus, segundo o sistema, entregando a igreja dele a Satanás. Vamos lá. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vocês notam aí que esse verso está antes lá do verso 23, está no 18. E na sequência esse verso, né, que vem antes do 23, Jesus mesmo, antes de revelar quem era Pedro, entregou ali a sua igreja na mão de Satanás. Está aí. Agora eu sento aqui tranquilamente, eu quero ver que resposta você vai me dar para provar que Pedro não era Satanás, segundo o estudo de vocês. Não segundo o estudo da graça. Aí eu sei que você vai falar assim: ah, André, esse texto não é bem assim como se lê, que aí Jesus estava se referindo ao ímpeto de Pedro e não chamando Pedro de Satanás, né? Vai dizer aí, olha, Pedro estava sendo possuído por Satanás, Pedro estava sendo usado por Satanás. Ou seja, aqui eles vão arrumar um argumento para defender que Pedro não era Satanás. Eles vão arrumar um jeito. Mas eu quero deixar bem claro, no texto não está tratando de possessão. Pedro não estava possuído. Simplesmente Jesus virou para Pedro e falou: para trás de mim, Satanás. Jesus não estava se referindo a um espírito. Jesus estava se referindo a uma pessoa. Do jeito que vocês falam conosco, eu devolvo para vocês essa bolinha. Tá ok? Deixa nos comentários aí embaixo o seu ponto de vista bíblico ou o seu mesmo ponto de vista, importa. Mas seja educado, tá? Agora, amados, vamos passar ao segundo verso dessa mensagem. Eu vou falar agora de um personagem que eu creio que neste aqui todos vão cair de pau. Ninguém vai querer defender esse personagem. É o emblemático e abençoado Judas Iscariote. Esse mesmo que traiu Jesus. Agora vocês do sistema religioso têm que usar a mesma complacência que usaram com Pedro, o queridinho, também com Judas. Da mesma maneira que vocês vão tratar o texto de Pedro, vocês vão tratar também o texto de Judas, tá? O fato é que Jesus se referiu a um dos discípulos como o diabo. João, capítulo 6, versículo 70 diz: respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Uau! Então Jesus andou durante 3 anos com o diabo, sendo um dos seus discípulos também Satanás. Então Jesus estava acompanhado do diabo e Satanás, segundo o pensamento da doutrina de demônios, segundo o texto que eu estou apresentando para vocês. Coisa estranha, né? Concordam? Muito estranho, né? Vamos deixar que eles se expliquem, né? E depois no verso seguinte, Jesus revela quem é o diabo. Versículo 71 diz: e isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Olha aí então, para você que crê em diabo, prova para mim que Judas não era o diabo e que Pedro também não era Satanás. Não se esqueçam, prova. Leia o texto, está escrito diabo. E não vem com esse negócio de possessão, é porque Judas vendeu seu coração. Não, porque possessão não é isso. Na própria palavra diz o que é possessão. Vamos ver um exemplo de possessão: o endemoniado de Gadareno. Aqui nós estamos tratando como o sistema trata essas doutrinas. Nós temos o nosso posicionamento.
Então, o endemoniado de Gadareno demonstra como é possessão. Vamos lá. Mateus capítulo 8, versículo 31, que diz: E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela vara, não manada, está errado o texto, vara de porcos. Isso aí é possessão, segundo o sistema religioso. E quando Jesus se refere a Judas, ele diz que um de vós é o diabo. Explica aí, querido. Deixe nos comentários aí. E Pedro também, Jesus mandou Pedro passar para trás dele, Satanás. Se referindo a Pedro como Satanás. Explica isso aí, queridos. E depois ainda entregou a igreja na mão de Pedro. Então, mais uma vez eu queria lembrar, eu sei que eu estou sendo redundante, o que eu estou fazendo nessa mensagem. Eu estou tratando aqui como o sistema religioso prega, como ele ensina que existe um ser chamado diabo. E que a Bíblia é mentirosa quando diz que essa palavra é um adjetivo. Eles chamam a Bíblia de mentirosa. Agora, vem aqui e me diz, por que Jesus chamou Judas de diabo e Pedro de Satanás? E não vem com argumento superficial não, hein? Porque aqui em graça ninguém é bobo, ok? Aqui só tem homens elevados a uma potência de conhecimento e sabedoria. Agora, Jesus no texto de Gadareno, vamos voltar aqui ao texto de Gadareno, Jesus aceita a adoração de demônios. O que, André? Jesus aceita a adoração de demônios? Vamos ver isso. Marcos capítulo 5, versículo 1 e 2 diz: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, falando de Jesus. E saindo ele do barco, lhe saiu ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Vejam que está tratando aqui do endemoniado de Gadareno, tá? Então Jesus sai do barco e aquele homem, saindo do seu sepulcro, segundo o texto, com espírito imundo, ou seja, possesso. Esse homem estava possesso. Judas e Pedro não. Porque o texto não deixa isso claro. Vamos ser textual, tá bom? Crendo que existe um ser em cima desses textos. Então quem vivia neste homem eram os demônios, os espíritos caídos, segundo o sistema. Os seres que habitam a escuridão das trevas, segundo o ensino do sistema novamente. Agora vamos prosseguir no verso 3 e 4 de Marcos capítulo 5, que diz: O qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Olha o estado desse homem, querido, 100% possuído. Vamos avançando agora. Marcos 5,5 diz: E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Olha aí. E agora o fato onde eu queria chegar, já que eu trouxe o entendimento como aconteceu o negócio, textualmente falando, agora é com vocês do sistema religioso que prega que há demônios e que eles existem, são espíritos caídos ou anjos caídos. Marcos 5, versículo 6 diz: E quando aquele homem endemoniado viu Jesus, correu e adorou. Aquele homem possesso estava sob domínio dos demônios. Algumas pessoas falam que eram 300, né? E esses demônios correu e adorou Jesus. O que, André? Demônios adoraram Jesus? Sim, é o que o texto está falando. Então, na igreja, os demônios deveriam cantar no coral, né? Ou serem levitas, como eles dizem que levita é cantor gospel. Levita é cantor gospel, né? Eu me lembro quando eu estava lá ainda, lá no Lamaçal. Não é no mundo não, querido. Não é no mundo não, porque no mundo eu estava bem. Quando eu estava lá no Lamaçal da religião, lá da igreja evangélica, lá assistia essa mentirada toda. E quando o demônio se manifestava, e era sempre nas mesmas pessoas, que se diga de passagem, eu até desconfiava que o pastor pagava cachê para aqueles artistas lá, para aqueles irmãos lá, que diziam estar possuídos por demônios. Então ninguém conseguia expulsar aqueles demônios. Tinha que vir o pastor, sair lá do púlpito, né? O poderoso, e assim exorcizava todos aqueles demônios que estavam lá. Às vezes o pastor ele fazia algumas entrevistas lá com os demônios, né? Aí dizia, qual é o seu nome? E aí você já sabe que é um festival de aberração. Vocês sabem que existe isso aí.
Tinha gente lá na igreja que até desmaiava quando havia o culto de exorcismo. Tinha um culto de exorcismo. Aí o pastor perguntava, quem é maior que tu? Né? Na entrevista com o demônio, o pastorzão lá perguntava, quem é maior que tu? Aí o demônio falava, não posso dizer, não posso dizer. Quem é maior que tu? Não posso dizer, não posso. Quem é que morreu na cruz? Não posso dizer. Qual é o sangue que vai te expulsar agora? Não posso dizer. Tudo ele não podia dizer. Ele não podia dizer a palavra Deus, Jesus. Eu nunca vi demônios dizer sequer a palavra Jesus, quanto mais adorar. Nunca vi. Vocês estão entendendo? Só que ali o texto está claro, dizendo que os demônios adoraram a Jesus. E Jesus não tem nenhuma reação. No texto está aí, dando a entender que recebia aquela adoração. Agora me responde aí. Você que sempre critica quando pregamos que não existe diabo, que não existe Satanás e demônios como seres, explica aí o seu Jesus recebendo adoração de demônios. Aí no verso 7 diz assim, presta atenção. Marcos capítulo 5, versículo 7 diz, e clamando com grande voz disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormente. Então, o demônio é bipolar. Uma hora adora Jesus e outra hora afronta Jesus. Engraçado isso, né? Aí os abençoados do sistema vão dizer assim, André, é porque Jesus estava expulsando os demônios. Lê aí, André, por favor, no verso 8. Lê aí. Vamos ler então, verso 8. Que diz o seguinte, porque ele dizia, está falando de Jesus, sai deste homem, espírito imundo. Então aqui, por essa Marcos capítulo 5, versículo 8, dá-se a entender que aqueles demônios falaram aquilo porque Jesus estava expulsando ele. Então era uma reação de Jesus em relação aos demônios. Verdade, querido. Jesus estava expulsando ele. Mas espera aí, querido. Espera aí. Para tudo. Por que essa passagem está entre parênteses? Você sabe o que acontece quando uma palavra, um texto, é colocado em parênteses dentro da Bíblia? Isso quer dizer que tudo que está entre chaves e colchetes, em parênteses, não se encontram nos manuscritos. Ou seja, não se encontram nos codex mais antigos. Pronto, ponto final. Parece que aí o verso 8 de Marcos, alguém quis dar um jeitinho na situação. Quem fez isso aí? Os homens. Mas agora me explica aí por que essa proximidade de Jesus com tantos demônios ao ponto de receber adoração, de chamar de Judas e Pedro de diabo e Satanás. Me explica aí. Eu já expliquei meu ponto de vista, nosso ponto de vista em graça. Hoje esse canal tem mais de 10 vídeos em que eu trato a palavra diabo segundo o que ela quer dizer. Olha, eu vou estar deixando aqui neste card, tá bom? Aqui, vou estar deixando aqui neste card, tá? Para que você venha ver todos esses vídeos em que nós apresentamos o diabo como o texto mostra que ele é. Vai lá, que é um estudo, ou são estudos maravilhosos. E eu recebo que você vai ser liberto dessas doutrinas heréticas e anticristãs do sistema religioso. Eu vou estar deixando aqui novamente nas descrições também, na lista aí, tá bom? Desse vídeo, o que nós já falamos sobre esse assunto. Aí talvez alguém que ainda esteja em dúvida, por que André, você trouxe uma mensagem dessa? De repente o abençoado aí pergunta, André, por que você trouxe uma mensagem assim? Sabe por quê, abençoado? Sempre que nós pregamos que não existe diabo, Satanás, demônios, como seres espirituais, eles dizem que falamos heresias, não é verdade? Então eu jogo para eles explicarem para nós, nos seus comentários aí embaixo, nesses textos que eu apresentei, por que Jesus se referiu a 2 de seus discípulos, como Pedro e Judas, que era o diabo, e por que ele aceitou a adoração de demônios na passagem do demoniado de Gadareno. Eu teria muito mais versículos para apresentar para vocês, talvez em outra oportunidade eu traga esses versos que para ele nos elucidar o que quer dizer isso aí, né? Vamos ver como é que eles se portam diante da defesa deles lá. Estamos encerrando esse papo. Isso aqui, para nós, Avistamos em Graça, vai ser uma experiência interessante. Ver como essas pessoas defendem o sistema religioso e suas doutrinas. E eu recebo que eles serão também iluminados e verão que aquilo que eles defendem não é bíblico, são teses humanas. E para nós que estamos em graça,
basta ler para entender. Você quer ver? Hebreus 2,14. Diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, falando de Jesus, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então eu encerro esse vídeo nesse lindo verso escrito por Paulo, que mostra que Cristo aniquilou, Cristo destruiu, ou melhor, Cristo matou o diabo. André, e o que é o diabo desse texto? É tudo o que poderia nos distanciar de Deus. Tudo que poderia nos distanciar de Deus. A lei de Moisés, o pecado, a religião. Todos esses diabos já saíram da nossa vida. Ou seja, podemos dizer que tudo que nos era contrário, o diabo saiu, menos que ele fosse um ser. Porque essa palavra aí também não se refere a um ser. Como antes eu pensava, tá? Eu pensava também que antes essa palavra era um ser. E quando nós pensamos que existe um ser que divide forças com Deus, nós estamos tirando a soberania do Todo-Poderoso, né, sobre o bem e o mal, e dando a um suposto ser com poderes iguais ao de Deus. Vamos então, abençoados, aguardar a defesa do sistema religioso nos comentários, tentando defender a tese humana sobre a existência do diabo como ser? Então vamos aguardar. Então, queridos, mais uma vez, obrigado. Não esqueçam de curtir, compartilhe e não se esqueçam de inscrever também no nosso canal. Eu me despeço aqui. Graça e paz e até a próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.